Hoje eu quero comentar uma treta envolvendo uma série nova que vai estrear agora nesse mês de maio da Netflix sobre a Cleópatra. É uma série documental e ela está causando polêmica porque optaram, nesse caso a produção do documentário, optou por retratar a Cleópatra como uma mulher negra. A produtora é a Jade Smith e no trailer você vê ali um dos pontos no qual uma das especialistas, uma das de umas estudiosas do assunto, afirma que a Cleópatra possivelmente era negra. E aí isso levou a uma reação do governo egípcio e de várias personalidades que já compuseram também, ministros de Estado e várias personalidades que estão questionando a escolha e dizendo o seguinte, que a Cleópatra não era negra, inclusive talvez até fosse loira, e que isso era um falseamento histórico. Aí a questão escalou, porque inicialmente a impressão que dava, e foi a impressão que eu tive também quando eu vi essa notícia, é de que era simplesmente uma reação racista, Ou seja, as pessoas ali, os egípcios, ficaram nervosos, ficaram indignados, porque estão retratando uma figura histórica que talvez pudesse ser negra como negra. Mas a questão é mais profunda do que isso, eu quero analisar aqui algumas perspectivas sobre esse caso. Mas antes disso, já curte esse vídeo aqui, deixa aqui embaixo no comentário um bom dia e quem puder, se torne membro do canal, porque isso dá uma grande força para o trabalho aqui também. Quais são os rolos envolvendo essa história? A primeira delas tem a ver com a representação da Cleópatra como mulher negra, porque esse foi o teor geral da reação do Egito. Inclusive um advogado lá resolveu processar a Netflix e quer proibir a Netflix de ser veiculada no Egito por causa disso. Existem algumas correntes de estudos que especulam que Cleópatra poderia ter diferentes etnias, mas o consenso entre historiadores é que ela era da linhagem ptolomaica, ou seja, ela descendia de uma linhagem de um general que lutou junto com Alexandre o Grande, de uma linhagem macedônia grega. Então provavelmente ela tinha traços dos povos mediterrâneos da Europa, então sim, não era negra, e isso que está gerando essa polêmica. Porque a questão aqui, e aqui é importante compreender como as coisas estão se dando, é que parece que a gente não tem acesso ainda ao conteúdo do documentário, então a gente não sabe o que é defendido nesse documentário nesse sentido. Mas o que parece aqui é que há uma questão de buscar algumas referências importantes históricas entre a comunidade negra, ou entre segmentos da comunidade negra norte-americana, de modo a retratar os negros como figuras de poder na história, até para dar um senso de representação e de orgulho. Então o fato da Cleópatra ser uma faraoa do Egito, nascida em Alexandria, falamos de uma mulher africana aqui e que nos representa e que traz pra gente certos conjuntos de, vitórias históricas ou de representações históricas. Mas o fato é que, como mencionado, Cleópatra descendia de povos macedônios. Já havia uma miscigenação étnica no Egito Antigo que nem sequer se dava em linhas como se dão hoje os debates sobre etnia ou sobre raça. Inclusive, especialistas nesse tópico falam que tentar trazer essa questão étnica para Cleópatra seria um tremendo anacronismo, porque não eram questões que eram debatidas na antiguidade. Então o primeiro ponto tem a ver com essa representação, com esse desejo de representação e até que ponto que isso não estaria falseando a história, Ao tentar atribuir certas características a Cleópatra, num documentário pelo menos, não é uma obra de ficção, no documentário pelo menos, estaria negando a história, falseando a história. E aqui a gente pode pensar, por exemplo, num caso que virou filme também, que se chama Negação, que é um caso histórico de uma pesquisadora do Holocausto e que ela é processada por um negacionista do Holocausto e ela é obrigada a defender sua posição nos tribunais no Reino Unido. E é bem interessante porque ali você se indaga, umas perguntas que você faz ao longo desse filme é se o tribunal é um local de decisão sobre aquilo que é factual ou não em relação à história, à pesquisa histórica. Porque quando esse advogado processa a Netflix agora com base nisso, é mais ou menos o que está se dando, É levar para o tribunal para avaliar se Cleópatra era branca ou negra, ou se faz sentido retratá-la desse modo como o documentário faz agora. Então a primeira questão tem a ver com isso, se faz sentido indagar Cleópatra nesses termos que são bastante contemporâneos. O segundo ponto tem a ver com a questão de representação das egípcias, ou do povo egípcio, porque assim como há essa busca entre os negros americanos para buscar figuras nas quais eles possam se espelhar e mostrar algum tipo de valor e orgulho e se ver retratado nesses personagens, também há esse processo, também há essa busca entre os povos egípcios, que também foram alvos do colonialismo europeu, também sofreram as consequências do imperialismo. Então, para a história egípcia, a figura da Cleópatra é profundamente importante, e para as mulheres egípcias também é importante. Então, que elas possam se enxergar nessa personagem, ou enxergar nessa longa história do Egito, um modo de se legitimar enquanto nação, também é muito importante. E aqui entra em conflito, na verdade, porque as mulheres egípcias, em sua maioria, não são negras. Então uma crise de representatividade aqui entre duas formas de enxergar a história, entre duas formas de se enxergar
nesse documentário. E aqui a gente pode levantar a questão de quem teria prioridade nessa história. Porque aqui a gente pode pensar em outros momentos no qual a Cleópatra foi retratada. Um dos filmes mais clássicos tem a Elizabeth Taylor como Cleópatra. E também a gente pode questionar aqui porque era uma mulher de olhos azuis e certamente não representava como era Cleópatra. A gente tem imagens legadas na história de como pareceria Cleópatra. Se você observar os traços dela em moedas, se você observar os traços dela em bustos que foram feitos, você percebe claramente como ela tinha esses traços, como eu mencionei no começo aqui, gregos. Um caso mais recente, só para pensar como essa polêmica ela atinge profundamente os egípcios, foi da escolha da Gal Gadot, a atriz que fez Mulher Maravilha, para representar a Cleópatra no filme que vai ser lançado. Isso gerou uma enorme polêmica também, porque muita gente exigia ou queria que fosse uma atriz egípcia ou com características árabes. E aí acabaram trocando a atriz e parece que vai ser agora a Zendaya, embora não me pareça que a escolha tenha feito tanta diferença assim. Mas já é uma polêmica que se deu em momentos anteriores. Não é uma questão envolvendo apenas o documentário da Netflix, que daria de fato a impressão de que era racista. É uma questão que envolve nacionalismo egípcio, história egípcia e a questão de representação das mulheres egípcias também, como mencionei. A gente tem uma figura histórica que muito provavelmente não era negra, talvez tivesse ali uma ascendência também síria, além da Macedônia, então sim, possivelmente não era negra e que agora há essa questão. Só eu falei no começo aqui sobre a diferença entre ficção e não ficção, né? A ficção te dá liberdades muito maiores para você poder desenvolver os personagens. Então vamos supor que resolva retratar lá o super-homem como um homem negro. Isso pode causar reação em alguns grupos, mas é um personagem ficcional, um personagem que não existe na realidade. Não existe o super-homem no mundo real, se você não sabe. Não existe. Então assim, se você mudar a etnia desse personagem em algum momento, se você resolver alterar a história desse personagem, alterar a biografia desse personagem, alterar coisas que, sabe, características dele, roupa dele, isso não vai impactar no mundo real porque é um personagem inventado. Alguém concebeu esse personagem e esse personagem estaria, talvez de maneira um pouquinho mais maleável, suscetível a transformações, que poderiam contradizer a lógica interna da história elaborada sobre ele, mas que não tem nenhuma violação da realidade. Já no caso de personagens históricos, a gente espera ou esperaria que houvesse algum tipo de grau de fiabilidade, algum grau de veracidade naquilo que é representado. Essa é uma questão importante porque faz parte dos estudos sobre literatura, né? Qual a distinção básica entre ficção e não ficção, entre aquilo que se propõe como uma narrativa inventada e uma narrativa histórica. E em grande medida tem a ver com o grau de veracidade daquilo que foi afirmado. Quando você é um historiador, quando você é alguém que defende uma posição histórica, quando você é alguém que defende uma tese histórica, o que se espera é que você esteja se fiando em elementos concretos da realidade que vão servir de substrato, que vão servir de base para sua afirmação. Então, sim, você vai buscar na Cleópatra documentos, vai buscar imagens, vai buscar elementos arqueológicos para justificar suas afirmações. É claro que há teses divergentes quando se trata de algumas personalidades, né? Basta pensar no Jesus, por exemplo. Jesus, ao longo de toda a história da humanidade, ou em grande parte da história da humanidade, foi retratado como um homem loiro e de olhos azuis. E isso é um falseamento da realidade também, né? Porque certamente ele não era assim. Há uma imagem recente e que já circulou muito de como seria possivelmente Jesus, e seria um homem judeu da Palestina do século I. Então, assim, não seria um europeu escandinavo. Mesmo assim, durante séculos ou milênios, a imagem propagada de Jesus não condizia com a realidade. Então é importante, ou seria importante, que muita gente se voltasse para isso e tentasse, sabe, reconstruir a imagem real daquele homem que impactou na história da humanidade, e na história do Ocidente principalmente, né? O caso da Cleópatra se situa no mesmo horizonte. É uma personagem real, concreta, histórica, diferente de Jesus, que era um anônimo na época dele, e que só se torna famoso depois de sua morte. Ela era uma figura conhecida, era uma figura importante, uma figura central na história do Império Romano de sua época, teve relações com importantes figuras do Império Romano, como Júlio César e Marco Antônio. Então, assim, não é alguém que era desconhecida e sobre a qual a gente não tem informações, sobre a qual a gente não tem a menor ideia de como ela seria. Nesse sentido, dá para compreender a indignação dos egípcios em relação a esse documentário. Como eu falei, a gente não assistiu ainda ao documentário para saber do que se trata, como ele aborda essa questão. Mas o que se suscita, que a dúvida que se suscita, é em relação a esse negacionismo histórico, esse falseamento histórico com base numa disputa de representação. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda, se vocês acompanharam essa polêmica, porque ela está se desenrolando ainda, né? O documentário estreia no começo de maio, então a gente vai ter alguns dias aí para poder, saber do que se trata. Mas como é que você entende essa questão de representação, nesse caso, né, dos negros norte-americanos, tentando puxar Cleópatra para esse âmbito, ou dos egípcios também, né, das mulheres egípcias também, porque é uma figura central da história egípcia. Como é que você entende essa disputa? Como é que você entende também esse uso da história para defender certas pautas, ou certas ideias? Como é que você enxerga isso? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva nesse canal aqui, se torne um membro ou um apoiador para uma força, e aproveite para conhecer também a obra que eu vou lançar com Carolina Arcari agora, está na pré-venda, chamada Olga Descobre Democracia, que é um livro infantil explicando conceitos de política. Esse será o primeiro livro de uma série, então confira lá, link aqui na descrição, vá lá, está muito lindo, um trabalho excepcional com ilustração do Thiago Egg. Um
forte abraço para vocês, se cuidem por aí e até mais. Tchau! Fala, meus queridos amigos e amigas do canal do Henry Bugalho. Eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para vocês. Dr. Cornel West, considerado o intelectual vivo mais importante do povo negro, professor emérito de Princeton nos Estados Unidos e simplesmente autor de dezenas de best-sellers, vários deles traduzidos em dezenas de idiomas também, vai dar uma aula incrível pra gente sobre a revolução possível. Uma aula com o maior pensador negro da atualidade. E para você do ICL que nos acompanha, é muito fácil participar. É só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente estar com a gente nesse momento inesquecível. 4 de maio, quinta-feira, às 8 horas da noite. Vamos com a gente!